Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 22 do projeto Nath Me Ajuda, que acontece toda terça-feira às 20 horas aqui no meu Instagram. O objetivo desse projeto Nath Me Ajuda é ajudar profissionais que querem decolar a sua carreira e a sua profissão. Então a ideia é entrar aqui 1 hora ao vivo para esclarecer as suas dúvidas, seja dúvida de algum caso clínico, dúvida de como atender os seus pacientes, uma dúvida sobre gestão, divulgação, seja qual for a sua dúvida, eu vou estar aqui disponível para te ajudar da melhor forma possível. Então, para quem está chegando agora, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Já quero começar essa live perguntando se tem alguém aqui que está participando pela primeira vez. Manda um hashtag "tô aqui pela primeira vez", que eu gostaria de estar te conhecendo. Se você está sempre por aqui, manda um hashtag "tô sempre por aqui". E se você já é pupila ou pupilo do método Natália Tanaka, manda um hashtag e o número da sua turma para eu saber que você também está por aqui. Falando nisso, essa semana liberou as aulas, liberou o módulo 5, né, com as aulas práticas para a turma 15. E quero saber, inclusive, de vocês, quem aqui, turma 15, que já está treinando as técnicas, as práticas, né, como passar rápido, passa muito rápido. Deixa eu ver, Flavinha Bem, hashtag tô sempre por aqui, seja bem-vindo. Tô aqui pela primeira vez, perdão, Flavinha Bem, tô aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Aproveita para colocar aqui nos comentários, me conta a sua idade, de onde que você é, qual que é a sua profissão, se já trabalha com massagem, quais são suas dificuldades, e se quiser participar, ou você ou quem mais quiser participar, quem vai ser o primeiro a ser chamado aqui, já manda um hashtag "quero participar", que eu vou estar te chamando por aqui. Mônica, boa noite. Patrícia Ivone, tô na marcação sempre, hashtag 15. Patrícia Guedes Brito, tô sempre por aqui. Sandra Eusébio, turma 15. Mônica Mancuso, turma 15 também. Luciene Massoterapia, tô sempre por aqui. Zeni Amaro, tô sempre por aqui. Lucélia de Oliveira, turma 15, Juliana 15, Andréia treinando muito, parabéns. Lucélia, estou amando as aulas práticas. Andréia Godoy, quero participar, vou começar então já com a Andréia. Flavinha, tenho 33 anos e trabalho com drenagens linfática manual, estou à procura de conhecimento, seja muito bem-vinda então. Vai ser um prazer ter você aqui nas nossas lives. Toda segunda e terça, às 20 horas, nós estamos por aqui, trazendo sempre conteúdo. Adilson, iniciei a parte prática, estou amando. Não vejo a hora de vocês começarem a me contar sobre os resultados. Boa noite, peraí, deixa eu ver. Aqui, André. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Nath? Boa noite. Tô ótima, graças a Deus. Vou pedir para você começar se apresentando, porque pode ser que tenham pessoas novas por aqui, como a gente viu que tem, que ainda não te conhece, apesar de você já ter participado. Fala aqui para o pessoal seu nome, a sua idade, de onde que você é, a sua profissão. Meu nome é Andréia Godoy, eu tenho 48 anos, sou de Araraquara, sou formada também como técnica de enfermagem, porém abandonei, agora estou só na parte da massoterapia e tocando a vida, né? Que legal! E aí, me conta, bom, a Andrea, ela já é pupila, né? Já é da Sim, turma 15. E aí, me conta, já começou a assistir as aulas práticas? já. Já Tô começou lá, já começou a treinar? Já chamou aí um modelo, pai, a, mãe, marido, vizinho, filho, papagaio para receber a irmã, a massagem? sobrinha, já estão tudo convocados já Olha só, que legal! para treinar. Muito bem. E qual seria a sua dúvida? Ô, Nath, é assim, pacientes com câncer, com metástase ou sem metástase, eles podem receber a massagem?
Então, você sabe que esse é um dilema. Eu tenho até uma amiga minha que ela é oncologista, eu até já conversei com ela para ela vir aqui numa live para compartilhar, né, um pouco desse conhecimento dessa área assim específica. No encontro que eu tive com ela, o que ela me falou? Que dependendo do tipo de câncer, dependendo da localização, então, por exemplo, câncer em região de gânglios, linfonodos, né? Ela fala assim que nesse caso tem um risco de, através da massagem, você deslocar alguma coisa. Mas assim, a gente não se aprofundou muito, porque a gente queria fazer isso através de uma live para ela trazer aqui o ponto de vista dela. Ela acredita que é possível, sim, né, proporcionar muitos benefícios para os pacientes com câncer, em tratamento, ou pacientes que já passaram pelo tratamento. Mas, assim, ó, de regra geral, vou te falar de regra geral, a gente coloca pacientes com tumor, com câncer, são contraindicados para estar recebendo a massagem. O ideal é que eles só recebam após 5 anos de tratamento, porque a pessoa que tem o câncer, ela faz o tratamento, depois que vê que tá tudo certo, ela fica 5 anos tomando um medicamento para controlar. Entre Né? remissão. Isso. Mas assim, ó, eu acredito que a melhor opção é uma conversa com o médico, porque hoje a gente vê que já tem muitos médicos, igual essa amiga minha, ela já é a favor. Eu só não cheguei a entrar em detalhes assim com ela, depois de quanto tempo, depois que fez o tratamento. Mas eu penso assim, e pacientes que têm um câncer, que já tem metástase, que às vezes não tem mais, assim, expectativa, assim, sabe? Tá lá, às vezes não tá nem mais fazendo o tratamento, né? Sim. Porque o médico, às vezes, pessoa de idade, às vezes o tratamento é mais agressivo para aquela pessoa do que ela ter que conviver, né, com a doença. Então, Sim. é um dilema que eu também enfrento. Às vezes eu recebo pacientes que têm essa doença e que me procuram. Então, o normalmente eu faço? Independente da situação, a primeira coisa é eu entro em contato com o médico. Porque o médico é que vai poder te falar realmente o caso clínico, a situação daquele paciente, né? O estágio, a evolução, o que já está cometido, qual que é o prognóstico para aquele paciente. Porque eu penso que em algumas situações receber a massagem mais vai proporcionar que ele tenha uma qualidade de vida do que prejudicar, né? Às vezes a pessoa já tem uma metástase, ou então às vezes a pessoa já fez todo o tratamento, já está liberado. Então, eu acho que, né, nesses casos, ó, gestantes, cardíacos, pacientes oncológicos, ortopédicos também, pós-operatório, são pacientes que nós, como profissionais, nós temos que ter a responsabilidade de entrar em contato com o médico que acompanha, que fez a cirurgia, que está no tratamento e conversar com ele, ver o ponto de vista dele, ver a opinião dele, pesar os benefícios e os riscos, né? Porque eu realmente, de repente, o paciente tem um câncer de mama que já atingiu ali os gânglios. Aí eu acho que, sabe, às vezes a gente manipular pode ter algum comprometimento. Mas, sei lá, o paciente tem um câncer no osso. Será que se a gente fizer a massagem, vai atingir lá a ponto de causar, de deslocar alguma coisa, né? Sim. Acho que Eu acho que a melhor opção para a gente ter segurança em todas essas situações que eu falei, ó, seja gestante, oncológico, cardíaco, ortopédico, né, pós-operatório, eu sempre entro em contato, reumatológico também, às vezes eu recebo paciente com espondilite anquilosante, artrite reumatoide. Então, pacientes reumatológicos, sempre que o paciente faz acompanhamento com o médico, eu sempre entro em contato. E aí eu não peço, eu não falo assim, olha, fala com o seu médico e me dá a resposta. Não, eu
peço para ele o contato do médico e eu mesmo entro em contato, me apresento, falo que eu vou acompanhar o paciente e que eu preciso de algumas orientações. Eu acho que esse é o melhor caminho. Mas é um tema, assim, da gente, aprofundar mais, né? Para a gente poder ter cada vez mais segurança. Então tá. Tem algum caso clínico que te apareceu nessas condições? Não, não tenho. Eu tenho, assim, por conta da minha profissão no hospital que eu deixei, eu tenho bastante conhecidos que têm, né? Então, Uhum. assim, medo que apareça e na hora eu não sei o que fazer. Então, eu já estou perguntando para ter uma segurança perante o paciente mesmo, né? Para a gente não ficar titubeando aí, né? E de repente faz alguma coisa, ativa alguma célula, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Tem paciente que faz flagrante, que faz esvaziamento axilar. Então, é uma situação complicada, né? Então, é assim, faz uns 10 dias que eu estou pensando já, né? Eu falei, vai que aparece alguma coisa, pelo menos a gente já está. Então, e eu fico às vezes pensando, por exemplo, de repente um paciente com um tumor de mama que chegou a pegar gânglios, né? Pode ser, de repente, contraindicado está fazendo uma drenagem linfática. Mas uma outra situação, o paciente recebeu um câncer de mama, pegou os gânglios, e aí a paciente teve que fazer a retirada da mama. Quando ela faz a retirada, logo depois ela precisa começar uma fisioterapia, porque ela fica com tecido encurtado e ela precisa ganhar amplitude. E aí a gente não vai poder aplicar uma massagem terapêutica, uma massagem life para diminuir aderências e fibroses para ela poder ganhar movimento, porque é uma paciente que às vezes ela acabou a químio, às vezes ela vai começar uma radioterapia. Então é uma paciente, né, com câncer recente. E aí a gente não vai poder colocar a mão e não vai poder manipular. Então, eu acho que tem que avaliar tudo isso, né? Porque fazer uma terapia manual, fazer a liberação, atuar nessa fase de proliferação e de remodelamento lá dos tecidos, vai ser muito mais benéfico, porque não tem, se você esperar passar o prazo, aquilo tudo vai ficar grudado, aderido, encurtado, e aí nunca mais ela vai conseguir voltar a ter mobilidade. É. Não era só essa minha dúvida mesmo. Então, por segurança, conversar com o médico. Sim, sempre nesses casos que eu citei, gestante cardíaco, oncológico, reumatológico, ortopédico, eu oriento, eu tô te falando o que eu faço, eu sempre entro em contato, pego as informações, até porque às vezes a informação que o paciente traz, às vezes ele esquece de falar alguma coisa, às vezes ele fala do jeito que ele entendeu. Às vezes tem paciente que pode manipular as informações. Então, o mais garantido é você falar direto já com o profissional. Tá certo. Só isso? É isso. Ah, então tá. Espero que da próxima vez você me volte para contar já de um resultado aplicando um dos protocolos. Se Deus quiser. Boa semana, Nath. Para você Obrigada. também, bons estudos. Obrigada. Beijo. Beijo. Vamos lá. Quem quer ser o próximo? Eu vi aqui que alguém mandou um hashtag quero participar. Se você chegou agora e quer participar, manda para mim um hashtag quero participar. Eu vi aqui, ó, Fátima esteticista. Vamos ver. Fátima, se você tiver por aí, manda de novo o hashtag quero participar para eu poder estar te chamando. Físio Marilândia tá falando fase terminal pode. Então, não sei se você já chegou a atender pacientes assim, né, que já foram liberados. Eu acredito que numa fase terminal, o benefício que ele vai ter vai ser muito maior do que riscos, né? Mas, de qualquer forma, eu ainda oriento vocês a estar conversando com um profissional, tá? Luciene, tô com uma paciente que retirou a mama por conta de um câncer e o médico liberou para drenagem.
retirou a mama por conta de um câncer e o médico liberou para drenagem. Está super bem, até melhorou a autoestima dela. Então, que nem nesse, a gente tem que muito avaliar caso a caso, por isso que não dá para ter, às vezes, uma regra, usar como regra geral para todos os pacientes, porque que nem no caso dessa sua paciente, Luciene, às vezes o câncer, o tumor dela, né, estava bem localizado. E retirou logo no início, não teve metástase, não chegou a atingir a parte linfática. Então, nesse caso, às vezes por conta disso, o médico liberou mais rápido. Deb, Natália, mamãe faleceu há 3 meses, ela teve metástase. No hospital eu fazia massagem, pois ela pedia. Massageava as costas dela, a área sacral, ela amava. Então, é um outro caso também. O paciente já está com metástase, às vezes na fase terminal, né? Eu acredito que poder receber esse toque, esse relaxamento, poder, através do toque, estimular, né, a liberação de substâncias, inclusive de endorfina, que é um analgésico natural. Nesse caso, os benefícios, eles são muito maiores do que os riscos. Márcia Pérez, todas essas situações eu só atendo com alta médica. Eu acho que tem que entrar em contato, sim, com o profissional e estar conversando, né? Para poder fazer esse atendimento mais multidisciplinar. Às vezes a paciente fala, mas minha amiga fez com tantos dias depois da cirurgia, mas eu não faço, tenho medo. Eu também acho que é mais seguro você ter esse respaldo, né? Porque o médico que acompanhou todo o processo é que vai saber mais detalhes de cada paciente. Cris Freire, Natália, estou com uma indicação de uma cliente, está com muito inchaço nas pernas. Seria detox, caso o médico libere? Isso, exatamente isso, detox. Andréia Canha, massoterapeuta. Vou te chamar. Depois da Andréia, Fátima, esteticista, massagista. Gorete, Natália, fiz minha primeira massagem hoje na minha sobrinha. Ela estava com dor nos ombros e melhorou só com a massagem relaxante, que é a massagem soft. Sensacional! A maioria das pacientes de pós-mastectomia é liberada para drenagem. Fisiomarilândia. Oiê! Olá, boa noite! Boa noite, tudo bom? Eu tô ótima, e você? Tudo jóia. Acabei de chegar, estava atendendo. Seja muito bem-vinda, então, prazer estar falando com você. Vou pedir para você começar se apresentando aqui para o pessoal. Então, eu sou a Andréia Ocanha. Eu sou massoterapeuta há 15 anos já. De onde que você é e qual que é a sua idade? Eu sou de São Carlos, São Paulo. Tô pertinho de você aqui, Natália. Que legal! Você é da turma 15? Não, então, eu não sou aluna ainda. Ah, você ainda não é aluna, tá. Não, mas pretendo. Qual que é a sua idade? 44. 44, e já há quantos anos que você atua? 15 anos. 15 anos. Esse ano eu completei 15 anos esse ano. E quais são as técnicas que você aplica aí no seu... Você tem espaço próprio? Atende home care? Eu só atendo home care, desde que eu comecei. Né? Você nunca pensou em ter um espaço próprio? Ixi, acho que travou. Oi? Voltou agora. Uhum. Então, nunca pensei. Você nunca pensou em ter um espaço próprio? Não. Não. Como que é para você? Eu tô te perguntando porque eu nunca atendi home care, tá? Então, eu gosto de saber, assim, das pessoas que atendem, como que é essa experiência.
Para você é cansativo ou para você prefere atender home care? Eu prefiro atender home care, que nem eu tava falando. Eu até atendi numa clínica em Araraquara, né? Mas não me adaptei, não gostei. Aí voltei pro. Porque aqui em São Carlos eu tinha muita cliente home care. Tenho até hoje. Eu saio de uma, é o dia inteiro. Sai de uma, vai para outra, sai da outra, vai para outra. É assim. E você não acha cansativo? Não, É, não, mas sei super bem. Eu gosto. Ah, porque eu faço o meu horário, né? Eu faço meus horários. Eu trabalho 3 dias na semana, assim, mais pesado mesmo. É terça, quinta e sexta, né? Então, eu faço os meus horários. Eu trabalho 3 dias na semana só. Então, eu ajusto o pessoal, né? Os meus clientes, esses meus horários. É tudo cliente fixo, né? Os meus clientes são tudo fixo. Tem cliente que tá comigo há 15 anos, desde que eu comecei. que legal. E aí, no caso, como que você se organiza? Você marca um atendimento? Quanto tempo dura o seu atendimento? Ah, geralmente 1 hora, né? Então eu me organizo assim. Eu me organizo assim. O tempo de massagem mesmo é 1 hora. Mas eu deixo tipo 15 minutos, dependendo do local, né? Por exemplo, se eu vou atender num condomínio, eu procuro marcar o pessoal daquele condomínio tudo no mesmo horário. No mesmo horário, assim, no mesmo período da tarde, por exemplo, ou da manhã. Então, assim, eu consigo dar um espaço de 15 minutos entre um e outro, que é o tempo de higienizar a maca, abrir a maca, né? E preparar as coisas e depois fechar a maca e vir embora. Então, é esses 15, 20 minutos, de um para outro. Um para outro. Então, assim, o dia que eu atendo num bairro, eu atendo só ali, entendeu? Então, eu fico só naquela região ali. E você consegue fazer bem essa logística para que todos daquela região consigam ser atendidos naquele dia, naquele período? Na terça de manhã você vai atender lá no bairro Jardim Califórnia, por exemplo. Aí você consegue que todos do bairro agendem naquele horário? Isso, isso. Sempre naquela mesma localidade. Então, eu dou espaço de 15 minutos, às vezes meia hora entre um e outro, dependendo do local. Mas sempre na mesma região, tipo, região leste, região sul. Então, eu tô sempre naquele horário, naquele local. Que legal. E você consegue atender quantos pacientes por dia? Hoje eu atendi 7. 7 Atendi 7 pacientes. pessoas, desde cedo. Tá. E aí, qual que é a sua especialidade? Quais técnicas que você oferece? Então, eu trabalho terapêutico, né? Questão de dores, essas coisas assim. Relaxante. Faço massagem modeladora também, massagem estética. E trabalho com pós-operatório também. De cirurgia plástica? Cirurgia plástica, Mas já atendi pós-operatório de joelho, por exemplo, né? De cirurgia de joelho, de perna, assim. Já atendi também. Sensacional. E o que para você hoje é a sua maior dificuldade? Então, na verdade, a minha maior dificuldade é encontrar, às vezes, os tender points e trabalhar em cima deles, entendeu? Porque eu pego bastante cliente trabalhando em home office, né? Então, tem muito problema de cervical, trapézio, né? Então, assim, a pessoa se esquiva, assim, entendeu? Então, às vezes, a pessoa sente muita dor quando eu faço aquela digitopressura, né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque às vezes eu fico com dó, então eu não pressiono, às vezes, o tempo certo, né? E até queria fazer o seu curso, porque o que me chamou bastante atenção no seu curso foi essa parte terapêutica aí, né? Tá, então assim, realmente para você poder aprender a liberar pontos gatilhos, a poder fazer, porque para você tratar queixas de dores, né, não é só liberar os pontos gatilhos. Você tem que inibir o ponto gatilho, mas depois você tem que aplicar, no caso do método Natália Tanaka, a massagem Life, que ela vai proporcionar o alongamento do músculo e a liberação das aderências. Porque se você só inibe ponto gatilho,
e o músculo continua encurtado e continua com aderências, o ponto gatilho vai voltar. É a minha dificuldade. Do mesmo jeito também acontece o seguinte, se você solta o músculo e não inibe o ponto gatilho, o músculo vai contraturar de novo. Então, você tem que atuar nesses dois pontos, inibe ponto gatilho e aplica a massagem live para alongar e liberar aderências, né? E aí, para você aprender as técnicas, só realmente fazendo o curso, para você aprender passo a passo das manobras, como aplicar, né, de acordo com direção, sentido de fibras musculares. Agora, além disso, ontem, eu terminei a live de ontem, não sei se você assistiu. Não pude. Eu estava em outra live ontem. Então, eu dei uma live onde eu falei sobre a importância de você colher referências, né, tanto sintomatológicas, mecânicas, neurológicas e funcionais, para você poder saber se aquilo que você está aplicando está na direção correta daquilo que o seu paciente precisa. Então, é através das referências que você vai guiar o seu tratamento, para saber se aquilo que você planejou no plano de tratamento, se aquele ponto que você está liberando, se está na direção correta, se realmente é aquele ponto que está sendo a causa da dor. E também, através das referências, é que o paciente vai enxergar a eficácia do seu trabalho, né? Então, quando você vai tratar pontos gatilhos, você precisa colher essas referências, porque você vai lá, inibe o ponto, aplica uma massagem live e você vai ver qual foi o resultado. Como que você vai saber se o resultado foi positivo, se o resultado foi negativo ou se ficou a mesma coisa? Através das referências. Então, você vai comparar as referências que você colheu antes de aplicar a técnica e as referências depois de aplicar a técnica, né? Seja a intensidade da dor, a localização da dor, a amplitude de movimento, força muscular, qualidade e velocidade do movimento, tensão neural. Você vai colher algumas referências, aplicar a técnica, colher novamente essas referências e vai ver se essas referências mudaram para positivo, se o paciente teve uma melhora, se o paciente teve uma piora ou se ficou igual. Se ele melhorou, você vai continuar com aquela conduta. Se ele piorou, você vai ter que rever. Então, você vai ter que rever. Será que... E aí, para cada músculo que você vai soltar também, pontos gatilhos e aplicar a massagem live, tem o posicionamento correto. Não adianta você querer soltar, vamos supor... não adianta querer soltar pontos gatilhos em piriforme, apesar dele ficar no glúteo. Se você posicionar o paciente de decúbito ventral, você não vai conseguir pegar piriforme. Então, tem um posicionamento correto, que você coloca o paciente em decúbito lateral, flexão de quadril, joelho, rotação interna e adução, para você expor o músculo e para você chegar nele, porque o piriforme ele é um músculo profundo. Se você tenta chegar no piriforme com o paciente em decúbito ventral, de barriga para baixo, você vai lá chegar só em... Você vai pegar a pele, gordura, glúteo máximo e não chega no piriforme. Né? E aí, então, às vezes a falta de resultado pode ser porque você não está colhendo referências para avaliar. E a partir do momento que você colhe as referências e conclui, o paciente melhorou ou piorou, você tem que saber que condutas adotar. Então, o paciente está melhorando, eu vou continuar a minha conduta. Se o paciente está piorando, então eu tenho que mudar. Então, eu tenho que mudar o posicionamento, então eu tenho que mudar a pressão, então eu tenho que mudar a direção, então eu tenho que mudar o músculo. E se o paciente continua igual, também tem que fazer algo diferente. Se o paciente está igual, será que a pressão que eu estou colocando não está sendo muito pouca e não está atingindo o músculo que precisa atingir? Será que se o paciente está igual é porque eu acabei pegando um músculo que eu achava que tinha ponto gatilho, mas não era o músculo que era responsável pela dor dele? Tá? Então, todo esse raciocínio que você tem que fazer. E aí, ontem eu terminei a live, inclusive, falando o seguinte. Muitas vezes o que eu vejo nos profissionais é que a falta de resultado está associado ao medo do profissional de expor o paciente à dor, que é o que você me falou.
Às vezes eu vou pegar um pontinho, o paciente começa a falar ai, 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 aí você fica com dó, fica com medo de machucar, e aí você acaba não colocando, às vezes, a carga, a pressão necessária para atingir aquele músculo. E aí você acaba não tendo mais resultados, e mais rápidos, e mais duradouros, porque você tem medo de expor o paciente à dor. Então, o que eu falei você precisa respeitar a dor do paciente, mas você não pode ter medo dela. Eu tenho, inclusive, pacientes que choram de soluçar dentro da minha sala. Mas se eu sei que é preciso aplicar aquela técnica, naquela pressão, naquele músculo, eu falo para o meu paciente assim, ó, como que eu falo? Tudo que dói cura. Então pensa nisso, que você vai sentir a dor agora, mas você vai ficar livre dela depois. Então, então é isso. Então, porque às vezes eu tenho notado que mesmo fazendo a liberação miofascial, sabe? Chega na outra semana, a pessoa tá com o mesmo problema, né? Então, assim, poxa, será que o meu jeito de trabalhar aqui não tá dando certo, né? Então. Uso ventosa. E aí parece que na outra semana tá do mesmo jeito, entendeu? Então, aí que tem que ver. São duas coisas, tem duas responsabilidades. Tem a sua responsabilidade como profissional e a responsabilidade do paciente. Qual é a sua responsabilidade? Primeiro, você colhe referências? Faço bastante avaliação. Que referências você colhe do paciente na sua avaliação? O trabalho dele, né? Eu sempre pergunto, né? Não, isso são hábitos. Eu perguntei referências. Quais são as referências que você Como assim? Referências são medidas de resultado que você consegue comparar antes e depois. Sim, se melhorou, se não melhorou, é isso que você quer dizer? Mas o que você usa de medidas? Na verdade, eu faço o toque, né? Eu sinto o ponto gatilho, eu faço a liberação ali, Não. Eu quero referências. Geralmente eu pergunto pro paciente se ele melhorou depois da sessão. Então, isso não é referência. Então, se você não está colhendo referências, você não consegue avaliar se você está na direção certa do tratamento. E aí, o que acontece? Você está indo no escuro. Alguns vão dar certo, outros não vão. E os que não derem certo, você não vai conseguir saber por que não está dando certo. Aí você vai ficar com essa dúvida. Será que eu que não estou fazendo a técnica correta? Será que isso? Será que aquilo? Isso vai te dar insegurança. Tá? Então, para você, primeiro, para você ter segurança e realmente saber o que está funcionando e o que não está funcionando, é o que eu te falei, você precisava ter assistido a aula de ontem, que foi sobre referências. Quais são as referências sintomatológicas? Intensidade da dor. Você precisa perguntar para o seu paciente. Antes de aplicar a técnica, lá no exame clínico, qual a intensidade da sua dor? A intensidade é 8. Depois que você aplicou uma técnica, você vai perguntar qual a intensidade da sua dor agora? De 8, agora ela é 5. Geralmente eu pergunto isso, de 0 a 10. Né? Como que estava antes e como ficou depois da sessão? Geralmente eu pergunto. Então, isso seria a referência, no caso, para vocês. Então, uma delas é a única que você usa? Sim. Então, aí é que tá, porque eu vou te falar uma situação. Se o paciente, então, chega para você e fala que a intensidade da dor dele é 8, antes de fazer antes de você manipular. Depois que você manipula, ele fala assim, agora a intensidade é 5. Isso para você significa que ele melhorou ou que ele piorou? Para mim, eu acho que melhorou. Melhorou por quê? Porque diminuiu a intensidade da dor dele. Então tá ótimo. E se o paciente chega com uma dor 5, intensidade 5,
lá a dor sai da lombar, passa para o glúteo posterior de coxa e chega lá no meio da panturrilha. Então a dor tá lá, né? Vem da lombar até a panturrilha. E a intensidade é 5. E depois que você aplica a técnica, a dor dele passou para nível 8 e veio aqui para o glúteo. Esse paciente melhorou ou ele piorou? Eu acho que melhorou. Por quê? Era 5, passou para 8. Então, mas aí concentrou num lugar só. Então, significa que eu fui diminuindo a dor no percurso do ciático, no caso, né? Isso. Você pega como referência a localização da dor antes e depois? Sim, sim. Isso eu faço. Tá. Então você pega referências. É que eu não estava entendendo o que você estava querendo dizer por referência, entendeu? Tá. O que seria a referência que você... Então, isso são referências. Então, você pega intensidade, você pega a localização. Agora que você entendeu o que é referências, o que mais você pega de referências? É basicamente isso, né? Geralmente, antes da sessão, eu pergunto sempre como é que está a sua dor, onde ela está localizada. E aí, no decorrer da sessão, eu vou perguntando, olha, aqui o ombro, como é que está agora? Como é que está a sua intensidade da sua dor? De 0 a 10, como é que está agora? Então, geralmente, eu colho essa referência. É o que eu faço, geralmente, quando eu vou nos atendimentos. Isso são só 2 referências. E aí, que bom que você colhe as 2, mas elas não são suficientes para poder avaliar se o paciente melhorou ou se piorou. Somente essas 2. Tá? Então, você tem intensidade, você tem localização, você precisa saber o ciclo 24 horas dessa dor. Então, se o paciente te fala assim, ó, a minha dor é nível 5 e ela é constante o dia inteiro, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E depois que você faz a técnica, ele vai para casa e ele te fala assim, olha, a minha dor agora, ela tá 8 a hora que eu acordo. Aí depois de umas 2 horas, ela diminui para 1, 2 de intensidade. E no final do dia, ela tá 5. Isso significa que o paciente melhorou ou piorou? Eu entendo que melhorou. Por quê? Se ele acordou com 8, né? No decorrer do dia foi aliviando essa dor. Mas e antes? Antes a dor dele era 5 e era constante. Eu já não saberia dizer, não. Aí fica na dúvida. Né? Então, se você não colhe as referências antes e depois, como é que você pode dizer se os seus pacientes estão melhorando ou não? Porque tem aqueles que vão ser muito rápido, que são os muito fáceis de tratar. Que você chega, você aplica uma técnica, no dia seguinte ele te manda mensagem e fala assim, nossa, tô melhor. Mas a gente sabe que no dia a dia não são só esses tipos de pacientes que aparecem. Né? Uma variedade, cada um responde de um jeito. Então, se você foca só na intensidade e na localização da dor, você perde muitas outras referências para te dizer se o que você está fazendo está promovendo uma melhora ou não. Porque nesse caso, o paciente tinha uma dor, intensidade 5, constante o dia inteiro. Depois que você atendeu, ele passou a acordar de manhã com uma intensidade 8. Ao longo do dia, essa dor caiu para 1, 2. E no final do dia, ela fica 5. Nesse caso, a dor que antes era constante passou a ser intermitente. Isso é uma referência e um sinal de melhora. Não porque era 8, caiu para 2, voltou para 5. Porque antes ela era constante e agora ela está intermitente. Então, você gerou algum efeito que promoveu essa variação na dor do paciente. Isso é positivo, porque ele está passando quase a maior parte do dia quase sem dor e só tendo uma dor de manhã e no final do dia. Então, isso é uma referência positiva. Né? Ou então, por exemplo,
Você pega um paciente, né? Isso a gente está falando de referências sintomatológicas. Então, além de intensidade, de localização, do ciclo 24 horas, a gente tem que saber o estado da dor, o número de episódios, tudo isso vai te servir de referência para você. Porque às vezes você está achando que o que você está fazendo não está tendo resultado, porque a intensidade não está mudando. Mas quantas outras variáveis você está deixando de avaliar e que estão tendo resultados positivos, só que pelo fato de você não colher essas informações, você não consegue comparar, aí você não consegue tomar a decisão se você está no caminho certo ou se você precisa alterar. E o seu paciente não enxerga eficácia, porque você não está deixando isso claro para ele através de uma comunicação. Você não está falando para ele, olha, você está vendo a sua dor, era nível 5, mas era constante o dia inteiro. Agora, você até tá até doendo mais a hora que você acorda, só que olha as outras horas do dia. Você está conseguindo trabalhar muito melhor, você está conseguindo brincar com seu filho durante o dia, coisa que você não fazia. E no final do dia, ela piora. Mas olha quantas horas você está passando praticamente sem dor. E o paciente não tem como... Ele, não adianta esperar dele ter esse raciocínio. Se você, como profissional, não conseguiu decifrar essa situação, né? Imagina o paciente que ele vai enxergar isso como melhor. Ele vai falar, nossa, a hora que eu acordo tá pior, a hora que eu vou dormir tá pior. Ele só vai ver as horas que estão piores. Isso são algumas das referências em relação à dor. Depois a gente tem as referências mecânicas, né? Então você precisa colher, por exemplo, amplitude de movimento, força muscular, qualidade do movimento. Então, por exemplo, se você está tratando um paciente que tem dor cervical e que está com a cervical travada, né? Então ele chegou para você, ele tem uma limitação de amplitude de movimento e muita dor. Se depois que você faz a técnica nele, ele continua com limitação, mas já consegue fazer o movimento sem dor, isso é positivo ou isso é negativo? Eu acredito que seja positivo. Mas ele continua não mexendo a cabeça. Mas ele melhorou a dor? Então, sim. Né? Então, aí eu iria continuar tratando ele novamente. Vou continuar até que ele comece a mobilidade da cabeça. Exato. Então, você tem uma referência para tomar a decisão. Eu vou continuar tratando. O que eu tratei está no caminho certo. Deu resultado, foi positivo. Tá? Então, deu para entender assim, a importância de você colher referências. E não é uma ou duas. É um conjunto de informações. Porque quando você se baseia em uma ou duas informações, você não consegue tomar a decisão. E às vezes você está sofrendo por pacientes que não melhoram, mas que estão melhorando. Só que como você se baseia só a intensidade da dor continua a mesma, aí você começa a falar assim, bom, então se dessa vez eu fiz liberação e a intensidade da dor continuou igual, então na próxima sessão eu vou fazer ventosa, porque acho que a liberação não funcionou, então eu vou fazer ventosa. Aí na outra você faz ventosa e ele fala assim, nossa, piorou. Você fala assim, meu Deus, então esquece a ventosa, a próxima eu vou agulhar. Vou fazer um agulhamento a seco. E aí no próximo agulhamento a seco, nossa, ficou constante. Você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com ele? Eu já fiz liberação, já fiz digitopressão, piorou. Aí eu fui lá, coloquei a ventosa, a intensidade aumentou. Aí você fica perdida. E aí você acaba usando um monte de técnica e depois no final você nem sabe o que tá melhorando, o que tá piorando, para que lado você vai. E você, quando você fica insegura, você passa isso pro seu paciente. Porque o paciente vai falar, nossa, cada hora ela faz uma coisa, cada hora ela fala uma coisa, mas não tô vendo melhora. Entendi. Entendeu? Era isso que eu queria saber, né? Na verdade, eu quero fazer seu curso por conta disso mesmo. Para passar mais essa segurança, tanto para mim quanto para o paciente também, né? Poder passar essa segurança para eles. Sensacional. Então, mais alguma dúvida? Acho que era só isso mesmo.
Então tá bom, foi um prazer ter falado com você. Prazer foi meu. Muito Tchau, Tina. sucesso. Obrigada. Um beijo. Tchau. Beijo. Muito bem. Vamos mais um? Quem quer participar, manda para mim aqui um hashtag quero participar, que aí eu vou estar chamando vocês. Tem uma pergunta aqui, ó. Deb Santos. Natália, estou me enrolando muito com o mapa de dermatomos. Como usá-lo? Eu me confundo, você explicou para mim no Facebook, eu te perguntei, mas ainda estou na dúvida. Então vamos lá. Dermátomos e miótomos. O que são os dermátomos? Dermátomos são áreas do corpo, né, que são inervadas por nervos sensitivos de uma determinada raiz. Então, a gente tem dermátomo de C1, vai ter lá. E para vocês entenderem o que é dermátomo, é só vocês procurarem depois lá mapa de dermátomo, mapa de miótomo, tá? Então, no caso dos dermátomos, tem o dermátomo C1, que é a área inervada pelo nervo cervical C1. Então, o nervo C1, ele vai inervar determinadas áreas, por exemplo, aqui do braço. O nervo C2 vai inervar outra faixa. O nervo C3, outra faixa. Nervo C4, C5, T1, T2. Cada segmento, cada raiz nervosa vai ser responsável pela sensibilidade de determinada área do corpo. Do mesmo jeito, miótomo significa o quê? Os músculos, grupos de músculos que são inervados por determinada raiz nervosa. Então, C1 vai inervar determinados músculos, C2 vai inervar outros músculos, C3 outros músculos, C4, C5, T1, L1. Cada raiz nervosa que sai lá da nossa medula vai inervar determinada parte da pele, responsável pela sensibilidade, e determinados músculos responsáveis pelo movimento. Para que serve esse mapa de dermátomos e miótomos? Vamos supor que você vai fazer, o paciente chega para você e fala que está com perda de sensibilidade em determinada região do antebraço. Aí você vai lá no mapa de dermátomos e vai ver que aquela região do antebraço, quem é responsável pela inervação, por exemplo, é C3. Se aquela região que o paciente está relatando sintomas neurais, perda de sensibilidade, formigamento, é uma região de C3, você vai avaliar se o paciente tem alguma obstrução, uma perda de mobilidade ou algo na cervical que está comprimindo a raiz de C3 e por isso está causando aqueles sintomas naquela região do antebraço. Do mesmo jeito, o paciente fala que tem uma perda de sensibilidade na região lateral da perna. No mapa de dermátomos, quem é responsável por aquela região lateral da perna? Eu não sei de cabeça, eu vou chutar, tá? Faz de conta que é L2. Se é L2, você vai avaliar lá na lombar se o paciente tem alguma obstrução, uma hipomobilidade ou algo na lombar que está comprimindo a raiz de L2 e por isso ele está relatando sensibilidade na lateral da perna. Da mesma coisa, miótomos. Se o paciente tem uma fraqueza para dorsiflexão, você vai ver qual é o nervo responsável por inervar os músculos que fazem a dorsiflexão. É L3, por exemplo. Então, você vai lá avaliar L3 para ver se aquela perda de força para dorsiflexão está relacionada a uma compressão da raiz de L3, tá? Então, é para isso que servem os mapas de dermátomos e miótomos. Fátima
Fátima. Fátima, eu não tô conseguindo te chamar para participar. Será que o seu Instagram tá bloqueado? Talvez o seu Instagram, Fátima, tá bloqueado para eu te chamar. Você tem que desbloquear para você poder participar. Quem mais? Fora a Fátima. Quem mais quer participar? Só manda um hashtag quero participar. Deu para entender essa parte de mapas de dermátomos e miótomos? Onde eu encontro esse mapa? No Google, digita mapa de dermátomos, mapa de miótomos, que aí vocês vão ver o desenho lá. Vamos fazer o teste, Fátima. Fecha a live, entra de novo. Eu também não sei o que precisa fazer para liberar, mas o seu fica escrito assim, ó. Não, Fátima não pode participar. Fecha, entra de novo e me manda mensagem. Quando você entrar de novo, aí você manda mensagem. Tô aqui, que aí eu já vou tentar te chamar de novo. Gi Marques, eu tenho dificuldade para encontrar pontos gatilhos. Eu não sei se você é já da turma 15, mas dentro do curso, eu estou gravando agora, estou fazendo um upgrade para as aulas do curso e gravando como posicionar, palpar, inibir pontos gatilhos em todos os músculos do corpo. Desde face, cabeça, ombro, pescoço, braço, antebraço, abdômen, costa, cervical, lombar, glúteo, perna. Todos os músculos do corpo humano, vocês vão ter passo a passo como posicionar, como palpar e como identificar os pontos gatilhos. Natália, Juscelia da turma 14. Cada vez que assisto às suas aulas, me vejo apaixonada pela massagem. Sensacional. Mônica, vou chamar Mônica. Ah, a Tânia tá falando assim, ó. Tem que estar no celular, no Note não consegue. Isso é verdade, viu, Fátima? Não sei se você está no Note, mas no notebook não tem como entrar. Então, obrigada, viu, Tânia, pela dica. Boa noite. Olá, Natália. Tudo bem? Eu tô Muito obrigada. ótima, e você? Tudo bem, tudo ótimo também. Então tá, vou pedir para você se apresentar para o pessoal, né? Que pode ser que tem muita gente aqui que não te conheça, alguns já te viram em alguma live, mas fala aqui o seu nome, a sua idade, de onde que você é, a sua profissão. Meu nome é Mônica, tenho 49 anos, atuo na área da massagem há 8 anos. Tem mais, mas assim, completo 8 anos. E sou de São Paulo capital. E a Mônica também é dessa turma 15, né? Já entrou para a turma 15. Quem puder, nossa, quem puder não. Acho que é maravilhoso. Quem está assistindo e não teve aula com a Natália, o método, né? Realmente é muito bom. É o que nós precisamos realmente para poder, assim, alavancar na nossa profissão, né? É muito, muito rico. Muito obrigada. E deixa eu já aproveitar que eu lembrei, agora senão eu acabo esquecendo. Vocês todos, turma 15, amanhã a gente tem aula, quarta-feira, um webinário sobre o poder dos óleos essenciais. Então vem a aromaterapeuta, a Dani, falar, né, explicar, aprofundar um pouquinho mais para vocês sobre os óleos essenciais. Então amanhã às 20 horas a gente tem encontro. Mas e aí? Começou a assistir as aulas práticas? Começou a treinar? Já, hoje eu comecei
Fui pegar minha maca, que eu estava na vizinha, né? E já tô com a maca aqui. Meu marido está adorando, né? Que ele é o cobaia. E Ó, por tá vendo? sinal, Peraí. E por sinal, cobaia não, porque cobaia a gente mata. Depois que a gente treina, a gente mata cobaia, né? Modelo, senão você vai ter que matar ele. e só para te falar rápido, para dar a vez para as outras pessoas, lembra do síndrome do túnel do carpo? Ah, Ele fez aquele exercício que você pediu, eu fiz a massagem, né? Deu uma grande melhorada. Incrível que fazendo esse exercício, essa atividade aqui, com mais a massagem, o catacori dele, desculpa, o trapézio, falando japonês, desculpa. O trapézio melhorou muito aqui essa musculatura, né? A tensão também. aham. E mais continuo fazendo, né? Ele tem sentido bastante melhoras. E o formigamento que ele tinha no meio da noite, como que tá? Tá melhorando, tá diminuindo bastante. E de assim, quantos por cento ele acha assim que melhorou? Nossa, é porque ele tá ocupado agora, ele tá numa chamada, Aham. mas eu de 100, deve estar uns 60%. Tá diminuindo, né? Tá diminuindo. Tá. Aí, então, deixa eu só refletir aqui, ó. Se fazendo Bem, isso, bem pouquinho ele sente ainda, e mas ele, diminuiu muito. mas ele sem, ó, inclusive tem muita gente que assistiu, elas estão perguntando aqui, ó. E o banquinho? Márcia Pérez perguntou. Aí Hã? A Sandra perguntou, comprou a cadeira? Ó, o pessoal tá esperto. Não, mas tá bom, tá certo. Então, a cadeira, nós pedimos, eu comprei, né? Nós compramos via internet. Estamos esperando. Ainda não chegou. Tá demorando a chegar, mas já compramos. E ele, mas então ele continua no banquinho. Continua no banquinho. Acho que é por isso que ainda tá ainda, né? Então, a gente precisava tirar essa dúvida. O que eu assim que queria. chegar a cadeira, eu vou mandar uma foto. Como que é? Assim que a cadeira chegar, eu vou mandar uma foto. Isso, isso. Porque o que eu queria saber dele será que assim, ele tá sentindo formigamento e incômodo na mão e nos dedos? Poxa. Nossa, mas que esposa desnaturada, não sabe nem os sintomas do marido. Mas ele sente um pouco ainda. Não passou por completo, né? Ainda tem um pouquinho. E é mais nas mãos ou é mais nos braços, será? Nos braços aqui. Mais nos braços? Porque se é mais nos braços, eu fico mais feliz. Porque lembra que na aula de outra eu falei assim, ó, quanto mais centralizando for a dor, é uma referência positiva. Se ele tivesse ainda com muita sensibilidade, perda, assim, formigamento, incômodo na mão e nos dedos, aí me preocupa mais essa parte aqui, ó, de compressão do nervo no punho. Mas se tá mais nessa região, eu acredito. Se tá mais no braço, se você está certa, né, do sintoma do seu esposo. Ele tem falado, né? Ele toca bastante aqui, estão sentindo por aqui. Então. Assim. E aí me dá a impressão que é falta de apoio na hora de trabalhar, né? Vai chegar. Isso. Então, continua fazendo isso até a cadeira chegar. Chegou a cadeira. Espero que vocês tenham comprado uma cadeira com apoio de braço aqui, né? Apoio de braço, aqui também, né? Nas costas, né? Da lombar. Então. Para colocar os pés, apoiador, né? Isso. Aí depois que ele arrumar essa ergonomia, aí a gente vai poder excluir mais um fator, né? Se é algo mecânico de postura, né, que também está comprometendo, porque se ele fica o tempo todo segurando o braço aqui sem um apoio, isso acaba forçando. Não, mas está sendo bom tudo isso, como experiências. E eu estou falando para as minhas pacientes que, né, muita gente chega, inclusive hoje,
fechei o plano de tratamento. Só que tá. Olha, parabéns! Nossa, que bom, eu fiquei tão feliz, porque, nossa, eu já sei o que fazer. Eu já sei o que fazer realmente, o que aconselhar para ela fazer, né? Qual E é a assim, queixa do paciente? também, formigamento, falta de, né, perdeu a sensibilidade aqui, à noite, de madrugada, como meu marido, tava igual. Olha, que legal. Dores cervical, trapézio, uhum. E aí, nossa, minha surpresa, ela gostou, eu fiz a avaliação e anotei tudinho. Na aula de ontem também, né, que foi maravilhosa, comecei a pegar referências e aí ela disse, nossa, eu gostei da massagem, né, tô me sentindo muito bem, aí eu vou fechar um plano. Parabéns, que sensacional, incrível! Ou seja, porque eu acho que se não tivesse colhido todas as informações, as suas orientações, eu estaria balançando, com certeza. Insegura, né? Segura, totalmente. Totalmente. E essa paciente você também tem que avaliar com ela essa questão de hábitos, né? Posturas, se ela permanece muito numa posição, ergonomia de trabalho, tudo isso precisa investigar. E deixa eu te contar que tá igual, viu? Num banco, Isso! ela tá num banco, sem apoio nos braços, e, enfim, o computador tá. Ela tá assim com a cabeça, não tá reto, na direção dos olhos, e aí, nossa, aí conversamos muito legal, foi. Fechou, foi redondinho hoje, foi maravilha. Fiquei muito feliz. Que notícia boa! E, inclusive, pode orientar para ela fazer os exercícios de extensão também. Isso, eu orientei também. E aí é Também. legal assim, ó, em toda sessão, você pedir para ela fazer, para você ver como ela tá fazendo, né? Para ver se ela tá fazendo direitinho. Então sempre pede para fazer chegar no máximo, chegou no máximo, dá uma forçadinha, uma empurradinha para ver, né, como que se ela tá fazendo, se precisa corrigir alguma coisa. Então, em toda sessão você pede para ela fazer, ó, chegou antes de começar a massagem, vamos fazer o exercício? Então, vai lá, faz 3 séries de 10 repetições o exercício e depois vai para massagem. Ótimo. Muito Que obrigada. legal! Alguém mandou aqui também, ó, Luzinete. Parabéns, Mônica. Eu também fechei um novo ontem. Acredito que seja um plano de tratamento. E rapidinho, Natália, Uhum. vamos correr, porque eu acho que tem gente que quer falar também. Eu vou atender uma pessoa, né, que ela tem cervicalgia, hipertensão intracraniana. E ela disse que ela faz uma punção lombar para retirada de um licor. Para Eu diminuir fiquei. essa pressão intracraniana. Isso. E há 5 anos que ela descobriu, né? E ela tem feito. E assim, o simples toque, o dedo colocar aqui, que tudo dói, né? Aí também está ligado àquela de ela ficar muito na defensiva da dor, porque ela já sentiu muita dor, né? Uhum. Pensei nisso também, né? E conversar melhor com ela, né? Que ela é aluna lá da academia, ela Uhum. faz pilates, tem melhorado bastante, né? E ela quer fazer massagem. Ela tentou uma vez, não sei quando foi, um tempo atrás, e ela ficou muito dolorida. Ficou com medo da massagem, na verdade. E ela está querendo retomar, porque ela se sente bem apesar das dores, do toque, toca. E, nossa, tá tenso realmente. Aí ela fica na defensiva. Eu vou tocar, ela fica assim. Isso. Aí eu vou, peço para respirar. Uma única vez só, ela vai voltar na sexta-feira. Isso. Tá. Mas você já fez a avaliação dela, então? Não fiz avaliação direito, fiz uma conversa. Eu conversei com ela rápido, que ela estava com pressa, mas queria tentar, por esse medo, né? Por esse medo que ela sente do toque, sente muita dor. Mas ela vai retornar.
na sexta-feira. Tá. E aí eu fiquei um pouco insegura. Nossa, ela faz essa... Nunca aconteceu pulsão lombar para tirar o licor. Eu realmente, eu tô meio assim... Ó, eu não vejo nenhuma contraindicação, né, que a massagem possa aumentar a pressão, não, porque a massagem ela causa, na verdade, uma vasodilatação, ela diminui, na verdade, ela diminui a pressão, porque ela vai relaxar os vasos sanguíneos, então diminui a resistência à passagem do sangue, diminui a pressão. Isso a gente está falando de pressão arterial. No caso da pressão intracraniana, deve ser pelo acúmulo de líquido, alguma coisa que ela deve ter que acumula líquido intracraniano e que causa uma pressão pelo líquido, e não nada a ver com a pressão arterial dela, tá? Assim. Eu acho que vale a pena você pedir o contato do médico que acompanha ela, né? Se você se sentir mais segura, entre em contato com o médico, liga, se apresenta, fala, olha, eu estou atendendo a paciente Maria da Silva, eu sei que ela faz um acompanhamento com você, porque ela tem essa pressão intracraniana. Para eu ter mais segurança, eu gostaria de saber se você tem alguma orientação, alguma contraindicação, porque ela me procurou com queixa de dor cervical, eu fiz aqui a avaliação nela, identifiquei que ela tem muitos pontos gatilhos, bandas musculares tensas, então eu vou trabalhar com ela. Isso eu tô falando assim, depois você vai fazer a avaliação e vai ver se realmente é isso. Então, eu vou trabalhar com ela aqui, uma massagem terapêutica e tal. Eu fico aqui à disposição, caso você tenha alguma orientação para me passar, para tá associando aqui, ou alguma contraindicação, que às vezes o paciente, que ela mesma não me passou, né? Porque às vezes o paciente pode não dar todas as informações necessárias. Então, é bom você entrar em contato com o profissional, você fica mais segura, porque tendo contato dele, qualquer coisa você tem um respaldo, você pode, né, procurar ele. É uma forma de você se divulgar também, porque ele pode ter outros pacientes que vão, às vezes, precisar também, que tem cervicalgia, que tem... Não sei se deve ser um neurologista, né, que faz esse acompanhamento dela. Então, aí você entra em contato, né, estabelece essa conexão, você vai ficar mais segura e faz a avaliação dela também. Vai ter que colher as referências, vai ter que ver qual é a limitação funcional dela, o que está incomodando, vai ter que ver a questão emocional, se realmente ela tem crenças, medo, né, tudo isso interferindo também na dor. E uma vez que você identifique tudo isso através da sua... Porque tratar o paciente não é só através do toque, da massagem. Tratar o paciente também é ter essa comunicação de uma forma clara, simples, de mostrar para o paciente, olha, essa sua dor não é nada grave, é isso, é aquilo que está acontecendo. Aí você, na avaliação, vai ver o que está acontecendo. Então você pode ficar tranquila, não precisa ficar evitando movimentos, não precisa usar colar cervical, porque isso prejudica, não precisa, tô só supondo, né? Não precisa deixar de fazer as suas atividades, porque fazer atividades não vai comprimir a sua vértebra e desgastar ainda mais, isso não existe. A sua dor não é porque a sua vértebra está fora do lugar, porque a vértebra não sai do lugar. A sua dor não é porque tem uma lesão na cartilagem, se você se movimentar, isso vai piorar. Pelo contrário, quanto mais sedentária você ficar, mais os seus músculos vão ficar fracos, né? Se você já tem um desgaste, os músculos é que vão sustentar tudo isso. Então, quanto mais sedentária, mais fraqueza, mais sobrecarga na articulação. E o que você precisa, na verdade, é o contrário, é fortalecer os seus músculos para eles sustentarem a sua articulação. Então, você vai começar a identificar crenças. Eu sei que você já fez tratamento anterior, que você ficou muito dolorida, mas aqui, ó, a gente vai fazer uma exposição gradual. Eu vou de acordo com o seu feedback. Então, eu vou começar de uma forma mais superficial, porque eu tô vendo que você tem bastante sensibilidade, né? E você vai me dando um feedback, como você ficou,
e nas próximas sessões a gente vai aprofundando cada vez mais até conseguir aliviar a sua dor. Porém, eu preciso da sua participação. Preciso que você acredite, eu preciso que você esteja aberta para receber essa técnica, eu preciso que você me fale sobre hábitos de vida que você tem, porque com certeza essa dor, que é uma dor de origem mecânica, ela está sendo causada por uma sobrecarga, por uma má postura, por algo que você faz no dia a dia, que se a gente não mudar, eu vou aqui te tratar, mas você volta para casa, passa o dia inteiro sentada no sofá errado, sentada na cadeira de trabalho errado, e aí a sua dor nunca vai melhorar. Tá? Então já precisa também educar o paciente, deixar ele consciente disso também. Ok. Muito bom. Muito obrigada. Esclareceu sua dúvida? Muito. Então tá. Ó, então nós vamos ficar aqui todo na expectativa dessa cadeira chegar. Esqueci o nome do seu esposo, como que era mesmo? Roberto. Como? Roberto? Roberto. Do Roberto sentar na cadeira melhor agora, você continuar o tratamento, depois você vir contar aqui como que ficou. Ah, sim, vou contar, hein? Vou contar, pode deixar. Então tá bom. Um beijo, a gente se vê amanhã na aula. Com certeza. Obrigada, tchau. Tchau. Eu acho que você vai ter que clicar no xizinho aqui em cima, ó. Fechar e voltar, eu acho. Eu não sei se tem outra forma de fechar. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Era a Fátima. Não sei se ela conseguiu entrar do celular. Você tá por aí ainda, Fátima? Aqui, ó. Ah, agora vai. Vamos ver, Fátima. Olá, boa noite. Boa noite, Nath. Tudo bem com você? Tudo. Olha, eu tô vermelha assim porque eu fiz um procedimento, um peeling Mas nem dá para facial. não dá nem para ver, viu? Tá meio escuro assim, não dá nem para perceber. Mas vamos lá, seja muito bem-vinda, é um prazer estar falando com você. E vou pedir para você começar se apresentando aqui para o pessoal. Fala seu nome, a sua idade, de onde que você é, sua profissão. Meu nome é Fátima, sou esteticista, massagista, moro em Osasco e trabalho a domicílio. Tá? Qual que é a sua idade? Eu sou aluna. Hashtag turma 15 também? Sim, sim. Quantos anos você tem? 50. E há quantos anos você já está na profissão? Há 23 anos. 3. Muito bem. Você atende home care também? Isso. Legal. Já tive uma estética, mas fechei e agora só tô home. E o que você acha que foi a dificuldade de ter um espaço? Olha, é que eu tinha uma colega de trabalho, era só nós duas. Aí ela saiu e para trabalhar em outro lugar. E aí eu comecei a fazer faculdade de fisioterapia. E eu comecei a fazer de manhã. E atendia já à noite também, home. Aí ficou muito assim, faz faculdade de manhã, vai para estética e à tarde vai atender, aí eu sei, não estava compensando pagar um aluguel, eu pagava 2 aluguel, 2 internet, 2 telefone, tudo 2. E você pensa em voltar a ter um espaço próprio ou você prefere mesmo fazer atendimento home care? Olha, Nath, eu agora tem 2 semanas que eu abri uma sala num salão de cabeleireiro. E assim, abri não, né? Eu
ela estava com uma sala lá e ela tinha uma esteticista, saiu. Aí ficou ela já tinha me oferecido, eu não fui. E há umas 2 semanas eu resolvi ir. Aí mandei arrumar a sala, pintou. E eu montei lá só para massagem. Só tô querendo focar só na massagem mesmo, porque eu faço tratamento faciais, corporais, mas eu acho que já tô cansada um pouco disso. Só quero ficar na massagem mesmo. O que que te cansa nessa parte estética? Na parte estética é assim, eu acho que é muito produto e aparelho, sabe? Os aparelhos é assim, de um ano para o outro já renova tudo, né? Então não dá. Tem que ter uns aparelhos tudo novo e é muito gasto. Na estética, o lucro tende a ser menor, né? Ou você tem que conseguir cobrar um valor muito alto para você ter uma margem de lucro boa, porque a estética ela te exige muitos consumíveis, né? Desde produtos, aparelhos, algodão, gás, e isso e aquilo, é um monte de coisinha que você depois tem que pôr na ponta do lápis, né? E ver realmente qual está sendo o seu lucro. E se você não tiver isso tudo muito bem planilhado, saber quanto que você gasta para aplicar cada procedimento, vou dar um exemplo, uma limpeza de pele. Eu já trabalhei com a parte de dermato funcional, já tive a clínica com vários aparelhos. Uma limpeza de pele, por exemplo, você tem que ter um gel de limpeza, uma loção tônica, um esfoliante, um emoliente. Aí você tem que ter um vapor de ozônio, depois você tem que ter uma alta frequência, aí você tem que ter um Mandeli com um calmante, um clareador, um hidratante, um filtro protetor solar, para daí você mandar a pessoa embora. Fora gás, algodão, tudo isso que você já gastou também. Se você não tiver muito planilhado quanto é o custo de tudo isso, para você poder saber o custo, ter uma margem de lucro e poder cobrar um valor, fora o tempo, né? Uma limpeza de pele, você não consegue fazer isso em 1 hora, uma boa limpeza de pele. Entre aplicar tudo, fazer extração, colocar o ozônio, passar máscara, deixar agir, tira a máscara, limpa tudo, passa outra, limpa, passa protetor, para daí o paciente ir embora, é mais de 1 hora e meia. E aí você tem que pegar o custo, colocar uma margem de lucro e ainda ver a questão do tempo. Porque uma coisa é você fazer um atendimento de 1 hora, outra hora 1 hora e meia, outra hora 2 horas. Às vezes uma limpeza de pele chega a gastar 2 horas, né? Sim. Eu costumo levar 1 hora e meia a 1 hora e 40 para fazer a limpeza de pele. Quanto você cobra hoje uma limpeza de pele? Olha, eu tô cobrando 130. Então, 130, pode pôr aí quase 2 horas, porque nos outros 20 minutos você tem que arrumar a sala, você tem que limpar toda aquela bagunça que fica, né? Você precisa de um tempo ainda para organizar a sala para poder chamar o outro. Então, vamos por aí que é praticamente 2 horas, entre atender e arrumar tudo para estar pronto para o próximo. Então, você está cobrando 130 para 2 horas, são R$ 65 por hora. Quanto que não gasta-se de produto? Você tem esse valor, o custo para uma limpeza de pele? Não tem. Então, Tô aprendendo, tô fazendo tudo agora. você precisa saber o custo de produtos mais o custo por hora de trabalho, né? Quanto custa a sua hora de trabalho, para daí pôr uma margem de lucro. Eu tô praticamente para te falar que você tá pagando para trabalhar, cobrando R$ 130 por uma limpeza de pele. É verdade. Agora, com a massagem, você consegue cobrar R$ 130 em uma massagem de 1 hora, gastando apenas um creme, um óleo essencial e um óleo vegetal. É verdade. E outra, a limpeza de pele a pessoa vai fazer uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 1 ano. A não ser aquelas clientes que realmente são bem
bem constantes, assim, que estão sempre lá, que estão fazendo, que investem. Mas diferente da massagem, que a pessoa vai toda semana, 2 vezes na semana, todo mês. Eu tenho paciente que faz 3 vezes por semana massagem. E a limpeza de pele é uma vez por mês, cada 2 meses, né? Mas enfim, então vamos lá. E aí você abriu essa sala agora e lá você vai pagar uma comissão, como que vai ser? Eu vou pagar uma comissão para a dona do salão. Que foi? Mas eu vou continuar home, eu vou continuar. E eu tô numa dúvida. Eu tô com uma mãe de uma paciente, ela tá com cisto de Becker e já tá com 7 centímetros. Então, ela fez punção mas voltou logo o líquido. Foi assim, uma semana, ela fez punção, já voltou. E ela, e ela tá com muita inflamação também no joelho, no cruzado anterior, no ligamento do cruzado anterior. Nath, será que eu consigo fazer a drenagem nela? Porque tá irradiando já para a coxa e para a lombar, para o glúteo e para a lombar, Tá. a dor. Então vamos lá. Primeiro, o cisto de Baker, ele acontece porque tem um extravasamento do líquido sinovial da articulação do joelho para a região posterior e ele acaba formando um cistozinho, tá? Então esse é o primeiro ponto. Provavelmente esse excesso de líquido se deve a uma inflamação na região, por isso que esse líquido em excesso ele extravasa e forma esse cisto. Ela tem edema no membro inferior? Sim, tem edema. Tá, então 2 coisas que você pode trabalhar com ela. Tanto a massagem detox, né? Você pode até, inclusive, fazer uma sessão da detox no corpo todo e depois fazer a detox mais pontual no membro inferior que está acometido. Então, vai drenar desde inguinal, poplíteo, maleolar, drenar toda a coxa e perna, porque não dá para drenar a perna se não drena a coxa, tá? Então, você vai aplicar o protocolo da detox no membro inferior acometido e junto com a detox, você vai aplicar a massagem Life na perna, né? No caso, você pode estar aplicando a massagem Life. Onde que ela tem queixas de dor? Qual é a região? Ela tem queixa no joelho no posterior mesmo. E na perna, membros inferiores, e está irradiando Tá, para. peraí, ó. Perna é muita coisa, eu preciso saber mais específico. É na região medial da perna, é na lateral, é na anterior, é na posterior, em que altura que é? Porque dependendo da localização da dor, a gente vai pensar num músculo ou no outro. Então, eu conversei só com a filha dela, eu não conversei com ela ainda, porque, porque ela tem muito medo, ela sente muita dor, ela não quer nem fazer fisioterapia, Bom, aí. porque ela tem dor. Ah, Ela tem dor só no toque, sabe? Sim. Quando a pessoa vai tocar nela, ela sente muita dor. tá. Então aí já vem um outro ponto que tem que se trabalhar. Ela tem crenças, né? Ela é hipervigilante, ela é evitadora, ela tem pensamentos catastróficos. Então tem esse ponto que também vai ter que abordar com ela. Você tem que fazer primeiro uma avaliação. Você tem que ver essa paciente, né? Fazer a avaliação clínica, a avaliação física, colher as referências, fazer a palpação e ver a localização da dor dela. Qual é a limitação funcional que ela está tendo. Sem referências nenhuma, fica difícil eu chutar para você assim. Mas normalmente, pacientes com cisto de Baker, eu trabalho massagem detox no membro inferior e a massagem Life nos músculos de coxa e panturrilha, principalmente posterior. Então, poplíteo é um músculo que tende a ter pontos gatilhos e bandas tensas, panturrilha, isquiotibiais
E aí, mais especificamente, precisa ver se ela tem dor em alguma outra região. Tem uma aluna da turma 14, que é a Zurá, inclusive, ela tratou esses dias, acho que no mês passado, umas semanas atrás. Não sei se a Zurá tá por aqui, ela tá sempre na live, não sei se hoje ela tá aqui. Mas ela tratou uma paciente com artrose de joelho, com dores há muito tempo, e que em nas primeiras sessões ela já teve uma melhora de 70%, e depois de 5 ou 6 sessões, praticamente acho que zerou a dor dessa paciente. Uma senhora já. Porque o que acontece? Às vezes a dor está relacionada a inflamações nos tecidos moles, nos músculos, nos tendões e nos ligamentos. Entendi. E outra coisa, joelho, o paciente tem que fazer movimento, porque é o movimento que faz esse líquido que está lá na região mexer para o organismo poder reabsorver através a drenagem vai ajudar, né? Estimular o sistema linfático para drenar esse líquido. E joelho precisa de movimento, porque é o movimento que lubrifica esse joelho. Então, fazer uma bicicleta, se a pessoa não aguentar caminhar, né? Bicicleta que tira a carga, fazer hidroginástica, fazer um pilates. Ela tá com dificuldade para caminhar também. Então, devido à dor, né? sim, então é um conjunto. Precisa tratar a dor, né? E assim que ela tiver melhor da dor, ela precisa fazer movimento, fortalecimento, alongamento, mexer esse joelho. E vencer esse medo, essas crenças, essa hipervigilância. Nath, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma avaliação nela, eu vou lá, converso com ela, faço a avaliação. E aí eu volto a falar com você. Colhe as informações e aí ou você me manda lá na nossa comunidade ou você volta aqui na próxima terça, eu entro de novo aqui ao vivo, você volta aqui para me passar mais informações, aí eu consigo te ajudar melhor. Tá bom. Tá? Porque assim, o que a gente tem que entender é que não é ter o diagnóstico que vai determinar o nosso tratamento. Porque se fosse assim, todo mundo que for diagnosticado com cisto de Baker, então eu tenho um protocolo? Não. Todo mundo que tem uma hérnia de disco, então você vai aplicar esse mesmo protocolo com todos os pacientes? Não. Por isso que a gente precisa dessa avaliação, com todas as referências que eu passei na aula de ontem, referências sintomatológicas, mecânicas, funcionais, neurológicas, para em cima disso a gente montar um raciocínio. Preciso daquele mapa corporal indicando qual é o trajeto da dor, para ver se ele segue um padrão de dermátomos, de miótomos ou não, se são dores isoladas, que não seguem nenhum padrão, para ver se essa dor é mais articular, se é miofascial, se ela é neurológica, qual é o comportamento da dor, se fica latejando, se fica formigando, se tem perda de sensibilidade. Verdade. Eu vou fazer isso e aí a gente volta. E aí, volta na próxima terça que a gente consegue conversar. Tá bom, Nath. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Muito bem. Foi um prazer, então, passar mais essa hora com vocês. Espero, né, poder ter ajudado, ter esclarecido algumas dúvidas. Amanhã, então, turma 15, aula com a aromaterapeuta Dani Mamed, vai falar para vocês sobre o poder dos óleos essenciais. E na semana que vem eu volto, segunda-feira, com mais um episódio do Projeto Cura pelas Mãos. E na terça-feira, Nath me ajuda, sempre às 20 horas. Beijo grande para vocês, então. Uma boa noite, uma boa semana. Tchau, tchau. Sexta-feira também vai ter a live dos mentorados, viu? A gente vai mandar avisando nos grupos do WhatsApp. 19h30, 20 horas, tem a live dos mentorados. Sugiro que vocês acompanhem para que vocês se inspirem e que em breve vocês estejam aí também fazendo a live de vocês. Beijo. Tchau, tchau.